Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais. Aqui, a natureza é livre. A arte é livre. A mistura de sabores é livre. E você? Você é livre para curtir tudo isso. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Supermercado das Nações, trazendo para vocês as melhores mercadorias e as melhores marcas para você abastecer sua casa. Organização e conforto, junto do melhor atendimento da região, tudo isso com preços super acessíveis. Supermercado das Nações, sua satisfação em primeiro lugar. Vem pra cá você também. Avenida das Nações, 351, Vila Rica. Boa noite, telespectadores. Meu convidado de hoje se tornou famoso em toda a região e talvez no país por ter o mandado de vereador cassado, por lutar por justiça e por transparência no serviço público. E também por fazer sérias denúncias que levaram à prisão o prefeito da cidade de Guapé e outros assessores. Em um país onde vemos tantas injustiças, quando alguém dá a cara a tapa e briga por justiça, se torna mesmo uma pedra no caminho. Principalmente pedra para aqueles que estão acostumados com a corrupção e com a omissão, porque omissão também é crime. Boa noite, Tiago Sávio Câmara, vereador cassado por dizer a verdade. Seja bem-vindo. Boa noite, Isabel. Muitíssimo obrigado pelas palavras. É uma honra poder estar aqui com você hoje. Agradeço a atenção dispensada à população de Guapé através da minha figura. Agradeço a audiência, agradeço a todos que nos acompanham e espero que a nossa conversa possa trazer bons frutos aí para quem realmente se interessa por um país melhor. É claro que o resumo trata-se
de fatos acontecidos em uma cidade pequena, mas uma cidade muito grande no que diz respeito às pessoas que nela vivem e a bravura e a coragem dessas pessoas que conviveram e ainda convivem com essa corrupção maldita que está enraizada de forma muito profunda. Começou uma limpeza e eu espero que essa limpeza possa ter prosseguimento e que a população possa, cada dia que passe, aproveitar de tudo que aconteceu para refletir melhor na hora da decisão do voto, que é o momento que o cidadão tem como fazer algo diretamente para que nós, a sociedade, em especial as nossas crianças, tenham condições de um futuro melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença e eu te acompanho assim, há muito tempo, estou te conhecendo hoje, eu te acompanho há muito tempo, porque principalmente em cidades pequenas as pessoas têm mania de achar que os administradores, que elas estão fazendo favores para eles. Sim. Então tem aquela mania, até tem cidade pequena que eu já vi vereador falar, eu não posso votar contra o prefeito, como se o vereador fosse o empregado do prefeito. É exatamente o contrário. O vereador, ele tem que exercer o poder que emana do povo. O prefeito é um servidor público como qualquer outro. E como servidor público, ele deve prezar pelos bons princípios administrativos. E cabe ao vereador fiscalizar o trabalho do prefeito para que não haja investimentos ruins e, em especial, para que não haja corrupção. Eu sou apaixonada por essa área pública, que eu sou advogada, eu fui assessora de Câmara, fui assessora da Associação dos Municípios, já trabalhei em CPI e fiz pós-graduação em Direito Público, fiz pós-graduação em Direito Administrativo e, assim, então, é uma área que eu acho encantadora. Sim. Quando muito bem feita, quando o trabalho é bem feito. Então, a área pública é uma área interessante, desde que seja respeitada, né? Tiago, você entrou para a política como vereador. Sim, eu entrei como vereador. Eu não tinha política como caminho, nunca passou isso pela minha cabeça, aliás, nunca havia passado. Eu retornei a Guapé há cerca de 10 anos, 9 anos e meio mais especificamente, quando o meu segundo filho nasceu. E eu tento sobreviver naquela cidade que, com todo respeito a Passos, que eu também adoro, mas Guapé é uma cidade simplesmente maravilhosa, de pessoas fantásticas. E como eu saí muito cedo, eu saí de Guapé com 16 anos para estudar em colégio interno, regressei por 2 vezes e permaneci muito pouco tempo nessas 2 vezes que voltei a Guapé. Rodei o país quase que todo, trabalhando em projetos distintos no que diz respeito ao ramo do agronegócio. Primeiro com a parte de genética animal e depois na área agrícola. E voltando para Guapé, eu me deparei com todos os desafios que a maior parte da população passa todos os dias, né? A omissão do poder público e essa corrupção que estava evidente e escrachada para qualquer pessoa que tivesse um pouco de percepção, haveria de entender que a nossa cidade foi dominada já há muito tempo, um grupo político a dominou e uma perpetuação de poder sem precedentes fez com que essas pessoas se aproveitassem, né, das brechas que existem na legislação e das benesses que o poder público propicia a todos, em especial aqueles que são mal intencionados. Então isso veio desde a chegada do Lago de Furnas, passando pelo fatídico caso da Cocafeg, onde, se eu não estou bem enganado, são 32 ou 38 mil sacas de cafés que foram subtraídas dos agricultores guapeenses, causando uma tragédia sem precedentes, quebrando a economia da cidade, roubando além do valor econômico da saca do café, sonhos, né, de agricultores que tinham como objetivo ampliar os seus negócios, estudar os seus filhos. E nessa seara apareceu uma figura de nome Nelson Alves Lara, que foi prefeito na nossa cidade. Estava para concluir o seu 4º mandato, graças a Deus, através do nosso empenho, isso foi interrompido, que prometeu ajudar os produtores naquele momento a recuperarem o prejuízo que tiveram e a punir aqueles que foram responsáveis pelo roubo. O que aconteceu foi mera promessa
E na leitura que faço, eu não estou aqui para acusar ninguém, mas houve toda uma articulação política para proteger os malfeitores, aqueles que quebraram e roubaram a cooperativa, e ele, assumindo as diretrizes do nosso município, o que ficou evidente é que o poder realmente cegou aquela pessoa. Um homem humilde, que veio de uma família humilde e se lambuzou com todo o poder que ele conseguiu, se cercou de pessoas de conduta igual ou pior mesmo que a dele, e o desfecho foi esse desfecho trágico que aconteceu no dia 7 de fevereiro de 2024, agora. Se los queres conhecer Juanito, dele um carguito. Já ouviu essa frase? Quer conhecer o homem, dê poder a ele. Qual que é a importância de um poder legislativo fiscalizador independente? O poder legislativo, a população ela precisa compreender que o poder legislativo é o que realmente exerce o poder maior. Na nossa Constituição, reza, no seu artigo 1º, que todo poder emana do povo, que será exercido pelos seus representantes. Então, seja vereador, seja deputado, seja senador, ele é a voz do povo. O prefeito, o governador e o presidente, ele está ali para executar. E o vereador, deputado e senador, para dar voz ao povo. Então, eu tenho o poder legislativo, na minha concepção, como o poder mais importante em uma democracia. Mesmo porque o vereador é o que está mais próximo do eleitor. Exatamente, exatamente. Ele tem a obrigação de colocar freios no poder executivo, tal qual o poder judiciário tem como princípio colocar freios e contrapesos, tanto no legislativo quanto no executivo. Então, para que haja uma democracia sadia, é necessário ter esse equilíbrio entre os poderes e não a conivência entre eles, que é o que nota-se, tratando-se da questão da cidade de Iguapé. A Câmara de Vereadores não passa, na verdade, de meros, reservando uma pequena parcela. É claro que eu não vou estender a todos, mas é muito insignificante a parcela dos vereadores que realmente pensam na população. E eu faço questão de externar aqui a figura do vereador Celso Freitas e a figura do vereador Leila Milton, que, na minha compreensão, são vereadores que trabalharam entre erros e acertos. Obviamente, eu também errei muito em todo o processo, mas são vereadores que se colocaram a favor da população. Jacenir e Randerson, uma ou outra vez, os demais é simplesmente deplorável ver a atitude desses que deveriam ser representantes públicos municipais para com a população que os elegeram, né? Não passaram e não passam de meros despachantes do poder executivo. O porquê, obviamente, a gente sabe, né? Interesses pessoais. Seu mandato foi cassado pela Câmara e pela Justiça. Qual que foi o motivo dessa cassação? Não, nunca houve nenhum processo que eu tenha sido condenado pela Justiça, pelo Judiciário. O contexto da minha cassação se deu pelo desfecho que eu comecei a trazer um escopo logo nos primeiros dias de mandato. Eu pautei toda a minha campanha em cima de uma promessa que eu levantaria o tapete, custasse o que custasse, doesse a quem doesse. Porque, se me permite, eu quero trazer novamente um paralelo que eu sempre procuro usar para trazer a compreensão mais fácil daqueles que nos acompanham. Em agricultura, você nunca vai conseguir ter bons resultados plantando em terreno sujo. É preciso preparar o solo, arrancar as pragas, para poder lançar a semente e depois todo o processo de cultivo, de cuidados, para que essa semente germine e produza bons frutos. Então, o Iguapé estava simplesmente praguejada, ainda encontra-se praguejada. E essa foi a minha principal promessa de campanha. Eu prometi aos meus eleitores que faria, e fiz. Eu fui empossado no dia 2 de janeiro de 2021, e no primeiro dia útil que a Câmara esteve aberta, apesar de estar em recesso, eu já adentrei aquele local e procurei todos os documentos necessários, à medida do possível, para fundamentar aquilo que eu já tinha como suspeita. Então, no dia 7 de fevereiro, 8 mais especificamente, eu apresentei 2 denúncias ao então promotor de justiça, Dr. Fernando Muniz. Uma que tratava de um incêndio criminoso
que foi ateado a documentos públicos na Câmara, obviamente com a intenção de esconder ilícitos. O desfecho disso foi essa primeira denúncia. Essa foi a primeira representação que foi aceita pelo Dr. Fernando. Não foi a primeira que eu fiz. Eu havia feito outras, só que até então elas haviam sido arquivadas. O desfecho dela aconteceu no dia 20 de outubro de 2023, onde houve uma transação penal com a pessoa que praticou o crime. E isso foi simplesmente negligenciado por parte da Câmara Municipal. Não houve nenhum processo administrativo para poder punir. Imagina você, se você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa e ela coloca fogo nos seus pertences. O que você faria? Qualquer pessoa sensata teria demitido. Na Câmara, tudo bem, isso está normal. Então, eu coloquei essas duas denúncias e a outra que tratava a respeito da triangulação e articulação entre pessoas de má índole, na intenção de expandir a área urbana da nossa cidade em terreno rural. Expandir núcleos urbanos em área rural, melhor dizendo. Eu levei isso ao Dr. Fernando, ele aceitou, e infelizmente aconteceu uma falha no meio do caminho, que essas duas denúncias ficaram públicas. Então essas duas denúncias eram para ter ficado sob sigilo. E ela chegou ao conhecimento do ex-procurador do prefeito, depois assessor jurídico da Câmara Municipal, que me perseguiu veementemente na Câmara, e hoje procurador do prefeito interino. E chegou ao conhecimento de um vereador que já não está mais aqui para se defender, já faleceu. E eles, sabendo dessas denúncias que eu havia feito, colocaram todo o sistema para tentar, primeiro, me convencer de fazer parte daquela nojeira. Como obviamente eu não aceitei, eles colocaram o sistema para me triturar. E a população me procurou pedindo para que eu apresentasse um projeto de lei que possibilitasse o cidadão guapiense fazer a travessia nas nossas balsas sem que houvesse necessidade de pagamento. De aumentar a velocidade da sua internet, em especial os moradores ali da comunidade de Santo Antônio, Penas, Pontal e Jacutinga. E estudando a matéria, eu vi que eu não tinha legitimidade para apresentar um projeto de lei nesse sentido. E eu esclareci a população, disse que se eles realmente quisessem isso, que o caminho teria que ser diferente, esse projeto teria que ser apresentado pela população e que eu apoiaria como vereador. E eu fiz. Então foi o primeiro projeto de iniciativa popular apresentado na Câmara Municipal de Guapé, que visava não mais do que dar gratuidade para os moradores de Guapé fazer a travessia nas balsas que operam no nosso lago. O projeto foi apresentado a primeira vez e com argumentos pífios de um advogado em igual condição, eles arquivaram, falando que tinha vícios no projeto, depois de 1.600, quase 1.700 assinaturas coletadas no projeto. Novamente, a população se mobilizou e coletou aí por volta de umas 800 assinaturas. Apresentamos o projeto novamente. Só que como eles não queriam que o projeto passasse, porque obviamente o dinheiro que Furnas oferece através dos royalties, que chega na casa de 10 milhões de reais ano, pelo menos nos últimos 3 anos fechou 19 milhões 900 e alguma coisa, o prefeito não queria gastar esse dinheiro para dar a gratuidade na travessia da balsa. E não querendo, ele determinou aos seus capachos, aos seus despachantes, travestidos de representantes públicos na figura de vereadores, que eles não aprovassem o projeto. Então eles usaram de articulações entre o atual procurador jurídico do município, o ex-assessor jurídico da Câmara, mais uma assessora parlamentar que estava trabalhando na época, junto com a presidente da Câmara, que omitiu informações importantes tanto da Polícia Civil quanto do Ministério Público, dizendo que eu haveria falsificado o referido documento, o projeto de lei. Se eu ficar aqui relatando miúcias, detalhes, eu vou tomar muito tempo. Para simplificar, eles mentiram à justiça e utilizaram de um simples indiciamento que a polícia abriu contra a minha pessoa, e obviamente a polícia haveria de ter aberto para investigar. E quando a polícia investigou, eu levei e falei, olha, eu não tenho absolutamente nada a ver com falsificação de documento nenhum. Está aqui a declaração da senhora Alessandra, que foi a pessoa responsável por fazer as cópias. Só que essa informação, a presidente da Câmara, o assessor jurídico e a que fez o pedido da minha cassação, a ex-assessora parlamentar, omitiu da justiça. Então, eles utilizaram de um mero indiciamento da Polícia Civil para cassar o meu mandato.
Esse indiciamento, obviamente, não teve êxito, porque não tive culpa, tanto que o Ministério Público arquivou a primeira vez, o Judiciário acompanhou o arquivamento do Ministério Público, não satisfeitos, a Câmara Municipal, na figura do seu ex-assessor jurídico, Marcos Vinícius de Oliveira, recorreu ao Ministério Público Estadual e, novamente, o Ministério Público Estadual manteve o arquivamento. A Justiça falou, não houve dolo, não houve crime. Na visão da Justiça, não aconteceu crime. Mas, na visão dos despachantes do prefeito, eles me consideraram criminoso, tanto que encontraram outros argumentos pífios também para entrar com outros processos de cassação. Então, o único processo que eu perdi, entre inúmeros, que eu não saberia precisar quantos são, o único que eu perdi foi um processo político, que entraram de maneira articulada na intenção de calar aquele que estava falando pela população guapeense. Meu Deus. Tiago, como que você conseguiu levantar tantas denúncias contra o prefeito que se encontra preso logo no segundo mês do seu mandato? Eu já vinha estudando, como eu disse, a base da minha campanha foi essa promessa, de tentar encontrar e estruturar aquilo que eu suspeitava. Então eu já vinha coletando documentos através do site da Transparência, que de transparência não tinha nada, e obviamente a maior parte dos servidores públicos são bons servidores que tinham medo do ex-prefeito, do prefeito preso. Então eu conversei com muito servidor que me muniu de documentos mesmo antes de ter sido eleito. Em estando eleito, eu tive mais facilidades. Então essas pessoas me corroboraram muito, muito. Tanto que foram diversas testemunhas que eu levei para poder prestarem os seus depoimentos. Duas, no final, que foram cruciais, que eu posso citar, que ficou público, foi o Luiz Fernando Bastos, o ex-responsável pelo cartório de registro de imóveis, e um ex-servidor que trabalhou junto ao prefeito Nelson, Marcelo da AMA. Eles foram fundamentais para que o GAECO, a estrutura do Ministério Público de Investigação, fechassem aí pelo menos essa primeira etapa que culminou na prisão do prefeito e de outras 5 pessoas. Meu Deus. Tem pessoas de Passos que prestam serviços na cidade de Guapé envolvidos nessas denúncias ou é só boato? Olha, Isabel, todas as pessoas que eu citei, que eu apontei nessas minhas denúncias, a maioria delas eram agentes políticos, agentes públicos, pessoas que estavam no meio político. Empresários, tem muita gente me perguntando acerca de empresários da cidade, eu não fiquei apontando metralhadora para absolutamente ninguém em Guapé. Eu apontei para aqueles que eu sabia que estavam envolvidos, né? Tanto que 2 deles foram presos. Eu não saberia dizer, eu participei entregando informações ao Ministério Público, mas eu não fiz parte da investigação do Ministério Público. Então, assim, a percepção que eu tenho é que isso vai tomar uma proporção muito maior do que já tomou. Mas eu não sei te precisar aonde isso vai chegar e em quem isso vai chegar. Pode ter administrações de outras cidades. Mas, assim, eu fui no Guapé, para te falar a verdade, 2 vezes. Achei a cidade linda, a ponte torta linda. Conheço pouquíssimas pessoas do Guapé. Então, assim, quando eu falei que era você, eu recebi várias perguntas. A maioria dessas perguntas são dessas pessoas. E são perguntas interessantes que eu acho que você pode esclarecer para a gente, então eu vou te fazer. Por favor. Pode ter administrações de outras cidades da região envolvida nesta organização criminosa da cidade de Guapé? Porque é uma organização criminosa. Eu não queria usar essa palavra, as pessoas perguntam se tem outras prefeituras e tal, ameniza. Mas é uma organização criminosa, pelo que eu acompanhei. A descrição do próprio Ministério Público foi exatamente essa. Trata-se de uma organização criminosa. Agora, para afirmar isso, o processo precisa tramitar em julgado. Eu não posso afirmar se existe a participação de outras cidades. Agora, eu posso dizer que eu suspeito. E, obviamente, eu suspeito do envolvimento não só de... Não precisa nem falar o nome da cidade para não atrapalhar. Sim. Não vou dizer. Eu suspeito da participação não só de figuras de prefeituras próximas, como de figuras de pessoas do alto escalão da política nacional e ou estadual, né? Eu não posso ficar aqui apontando, como você mesma disse,
para não atrapalhar a investigação e eu não posso apontar algo que eu não tenho propriedade para provar. Mas a percepção que eu tenho é que existe sim o emaranhado, a teia, ela é muito grande. O que aconteceu é humanamente impossível de ser feito por meras 5, 6 pessoas, como até o presente momento mostra e aponta com muita assertividade, tanto que essas 6 pessoas estão presas, né? Mas foram 38 mandados de busca e apreensão, entre outras questões que nos levam a imaginar que o negócio vai muito além daquilo que os nossos olhos ainda estão vendo. Como que você avalia o nepotismo na Prefeitura do Guaté? Uma boa pergunta, excelente. É simplesmente deplorável, tanto que eu, estando vereador, eu denunciei o nepotismo, inclusive contra um dos meus ex-colegas, né, se é que a gente pode tratar dessa maneira, o vereador Everton Gonçalves. Se me permite, vou narrar aqui rapidinho. Essa primeira denúncia que eu falei a respeito do fogo, ela se deu pela suspeita que eu tive do envolvimento de um ex-vereador que, em estando presidente da Câmara, articulou para colocar pessoas em concursos que foram direcionados. Então, eu não posso provar, mas eu suspeito tanto que entrou a nora dele. E uma outra servidora que adentrou a Câmara Municipal, coincidentemente, o vereador passou a morar na casa do pai dela. Tanto que a casa está no nome do pai dela até hoje. Isso eu posso afirmar porque eu tenho provas. E como se deu essa articulação? Bom, eu sou presidente da Câmara. Vamos fazer uma analogia. Eu tenho o poder da caneta e eu abro um concurso público para selecionar servidores para trabalhar na Câmara Municipal. E o nosso amigo que está aqui atrás das câmeras é um parente meu e eu quero colocá-lo dentro da Câmara. E nesse concurso eu abro uma vaga para faxineiro. E ele, coincidentemente, é meu amigo e passa nessa vaga para faxina. E ao adentrar a Câmara, eu, como presidente, olho para ele no primeiro dia e falo: olha, não, o concurso ficou errado. Você não passou para faxina. Seu trabalho é pregoeiro. Mas ele não tem capacitação para essa área. E ele não prestou o concurso para essa área. Mas numa simples canetada eu apresento um projeto de lei que os demais, com vício de iniciativa, que os demais patetas acompanham e autorizam que a atribuição do cargo dele deixa de ser faxina para ser pregoeiro. E mudam o salário dele de 1 salário para 4 salários. Isso aconteceu. E eles tentaram fazer exatamente o mesmo. Por quê? Porque a esposa do vereador Everton Gonçalves, ela era concursada na Câmara como faxineira. E eles tentaram passar um projeto de lei mudando as atribuições do cargo dela para conferente de almoxerifado, elevando o salário dela multiplicado a 3 ou a 4, eu não lembro bem ao certo. Então eu fui muito combativo com relação a isso. Por mais que o meu ex-colega parlamentar, que optou pela minha cassação e, obviamente, por perseguição, por não permitir que isso acontecesse mais, pelo menos usando das redes sociais, de denúncias que fiz, tanto que eu denunciei, ele e a esposa dele, e eles estão respondendo a um processo ofertado pelo Ministério Público e Justiça. Se há erro, se houve erro, agora é a Justiça que vai dizer. Então eu sempre fui muito combativo com relação a isso, porque é imoral. O servidor público ele tem que usar do cargo dele para servir o público e não servir a própria família. Quais ameaças você sofreu quando fazia essas denúncias? Olha, Isabel, eu fui ameaçado na minha campanha como vereador. Começou na campanha? Começou na campanha, ligações anônimas, tanto que uma das pessoas que pediu a minha cassação, o ex-presidente do PT municipal, eles usaram de processos para me coagir, eles ligavam. Eu não estou falando que foi ele que ligou, tá? Deixar isso bem claro. Estou falando que eles usaram de processos para tentar me intimidar. Entre esse tipo de ameaça que vem pública, você sabe de onde vem, eu cansei de receber ligações anônimas de pessoas falando que ia jogar um caminhão por cima da minha caminhonete e ia passar por cima de mim, que eu ia comer grama pela raiz. Então, isso fez parte do processo eleitoral como um todo. Fui eleito, eles foram ficando cada vez mais sofisticados. Então, chegaram a mandar motoqueiro próximo a mim com capacete, dizendo isso que eu acabei de falar, que eu comeria grama pela raiz. E no decorrer do todo,
eu tomei ciência por parte da equipe do GAECO, que obviamente me alertou, que eu estava sendo ameaçado. E isso aconteceu já há um tempo atrás. Só que são profissionais e a investigação, como eu disse, eu não estava e não poderia fazer parte dela. A minha parte era levar informações ao GAECO. O trabalho de investigação só dizia respeito à Polícia Civil, à Polícia Militar, à estrutura operacional da Justiça, representada pelo órgão ministerial, e não por mim. Então eu já tinha ciência, só que quando foi deflagrado essa fase, que não é a primeira fase foi a apresentação da denúncia, mas digamos que a primeira fase tenha sido as prisões. Eu tomei ciência das ameaças que foram feitas, por quem foi feito e o que foi falado. E isso realmente me desestruturou e eu tenho certeza que desestruturaria qualquer ser humano que tivesse um pingo de sangue e de amor por si próprio e principalmente pela sua família, porque ameaçaram não só a mim, mas eu tomei ciência das ameaças que fizeram contra minha esposa, contra os meus filhos, e isso tudo convergiu para questões que aconteceram antes mesmo dessas ameaças, que eu tomei ciência. Tanto que mandaram pessoas armadas na porta da minha residência, essa pessoa relatou que tinha ligação direta com a família da presidente da Câmara, mataram o cachorro do meu filho. Então foi muito pesado, está sendo, é preocupante. Chegou a ser presa? Chegou. Graças à instituição Polícia Militar, a quem eu tenho muito respeito e admiração, em especial pelo batalhão lá da cidade de Iguapé. São homens corajosos que colocam as suas vidas para proteger as nossas. Eles chegaram, eu não sei quem os informou, como eles tiveram contato com isso. Imagino eu que... E essa pessoa continua presa? Não, foi presa e... que o duro é isso, exatamente. Da justiça brasileira. Prende hoje, exatamente, solta amanhã. Exatamente. Mas fomos sim, eu e minha família, ameaçados. O que você tem a dizer para aqueles que na época te acusaram de racismo? Nossa, Deus. Me perdoe o sorriso de cinismo, porque é uma coisa tão baixa. Essa é a essência dessa extrema esquerda. Isso vem desde Lenin, de Stalin, de Trotsky. Acuse-os do que você é e xingue-os do que... Aliás, acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. Essa parte vitimista é simplesmente deplorável. O que aquela senhora utilizou foi da artimanha de um astuto advogado para descontextualizar uma fala que é tão simples e tão cristalina que qualquer pessoa que tivesse 2 neurônios ativos na mente conseguiria entender que não teve racismo. Eu nunca me portei como racismo de espécie alguma, seja ele religioso, seja ele... eu não gosto de dizer racial porque raça é uma só, é Homo sapiens. Isso não significa que eu sou diferente de você, se eu tenho a minha pele mais clara, mais escura, se eu sou homem, você é mulher, se eu sou calvo, gordo, magro. Isso é simplesmente características que cada um temos as nossas, genótipo junto com fenótipo. Então ela utilizou de uma fala que eu fiz de maneira fervorosa por estar já de paciência esgotada, porque eu estava em um parlamento para falar. Parla, já vem do grego de fala. E ela não me permitia, utilizando o poder que ela tinha como presidente da Câmara. E todas as vezes que ela me interrompia, ela usava de vitimização. Ai, porque eu sou uma mulher mãe solteira, eu sou filho de mãe solteira. Ai, porque eu sou uma mulher preta, entre preto e branco, eu estou mais para preto do que para branco. E que diferença isso faz? Qual a cor teremos depois que formos embora? E aí eu sou uma mulher que não tenho vergonha dos meus amores que não deram certo. O que eu tenho a ver com os amores dela que não deu certo? Eu não estava numa Câmara Municipal para discutir, em uma Câmara Municipal para discutir os amores dela, muito menos os meus. Ela que resolva a vida pessoal dela, com a família dela, com os amores dela que não deu certo. Eu estava lá para discutir interesses públicos da população campenense. Então eu perdi a paciência e falei, para com essa conversinha. Eu vou até me privar de dizer o termo aqui agora, para evitar que haja novamente descontextualização, porque eu não a desmereço por isso. O que eles fizeram? Para com essa conversinha, colocaram um ponto na minha frase e utilizaram isso junto a essa mídia podre que infelizmente domina o país para poder triturar a minha reputação. O que eu fiz? Eu fui ao cartório, peguei o vídeo, mostrei ao escrivão,
pedi para que ele escrevesse, redigisse uma ata notarial aonde constasse cada ponto, cada vírgula, cada palavra, mesmo com o português meu torto, para que eu pudesse apresentar a justiça. E eu apresentei a justiça simplesmente disse mais uma vez, não houve crime. O que houve foi uma tentativa de pessoas de má índole em triturar minha reputação. Por quê? Porque eu estava incomodando. Mexeu na caixa de abelha. Exatamente. Tiago, eu vou mandar uns abraços aqui, a gente dá um intervalinho e voltamos, tá? Perfeito. Só um minutinho. Um abraço para todos os meus telespectadores, em especial para o Alceu Rodrigues Santana, sempre um gentleman comigo, que assiste todas as minhas entrevistas. Hoje estava lá na reunião da PAI, voluntário do Hospital do Câncer, um dos fundadores da PAI. O Alceu já foi vereador aqui em Passos, um dia você vai conhecê-lo. Abraço especial para toda a diretoria da Associação de Moradores do bairro Vila Rica, que faz um excelente trabalho aqui em Passos, através da pessoa do Tarley Freire, que é o presidente. Abraço para os amigos, para o amigo José Renato Bueno, radialista, que depois de já foi vereador aqui em Passos também, radialista que depois de um merecido descanso voltou hoje para os microfones da Líder FM, um excelente programa sertanejo de 17 às 19 horas, que será apresentado de segunda a sexta-feira. Sucesso, José Renato. Abraço para o jornalista Renato Rodrigues, para o Michel Pinheiro, que nos assiste do Rio de Janeiro, para o Márcio da Loja Nova. Márcio é pré-candidato a vereador, o Tarley também é pré-candidato. Márcio é uma excelente pessoa, sempre prestativo, trabalha desde criança, que além de me assistir todas as semanas, ainda compartilha meus links, e uma super pessoa. Abraços para toda a equipe do Supermercado das Nações e da Village Móveis Planejados. Abraços para a equipe da Madeireira São João, que tem sede em Alpinópolis, mas atende e faz entregas para toda a região, viu? Tiago precisou de madeiras lá no Guapé, pode procurar Madeireira São João. Não podemos esquecer que hoje é dia de comida de boteco no Hortifruti Santa Inês, e que lá tudo é vendido por quilo com preços acessíveis. Além das deliciosas comidas, tem chopp com preço especial e cerveja geladinha. Não podemos esquecer dos cuidados especiais com nossos pets. A gente estava falando de cachorro mais cedo, do amor que a gente tem, né? Então, não esquecendo dos cuidados com nossos pets. Para isso, contamos com o consultório veterinário Camilo Andrian, que tem plantão 24 horas e fica na rua João Pinheiro 350. O consultório do Camilo Andrian só trabalha com vacinas de alta qualidade, para os cuidados com os nossos melhores amigos. Dia 21/4 teremos a cavalgada em prol da PAI, e após a cavalgada, aquele delicioso almoço no Rancho Alegre. Vamos participar. Um abraço especial para minha amiga Fabiana Guiller, profissional competentíssima da área da saúde, que sempre me auxilia com matérias desta área tão complexa. Abraço também para meus colegas de estúdio, Adilson e Jason, que apresentam às terças-feiras o divertidíssimo Sem Censura. Para o Jason, além dos abraços, vai meus parabéns por estar merecidamente recebendo neste momento medalha de honra ao mérito. Tive a honra de participar hoje da inauguração da sede própria do SAAI. Esmeraldo Santos, obrigada pelo convite, pela recepção. Parabéns para você e para toda a equipe envolvida neste importante marco da história de Passos. Mexerica, vamos dar só um minutinho e voltar?
Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Cansado de aumentar a velocidade da sua internet e não vê nenhuma diferença? Wi-Fi lento ou desconectando em alguns lugares da sua casa? Para resolver esses problemas, lançamos o Casa Conectada. Um atendimento focado na qualidade da internet, com Wi-Fi inteligente, que proporciona conexão de qualidade em 100% de sua casa. A melhor experiência em conectividade já vista. Não perca mais tempo e venha para MaxNet. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Olha só, ter cabelo crespo não tem nada de ruim. Até porque não existem cabelos ruins. Então quer dizer que preto é negativo. É dia de academia, mas você nem conseguiu levantar da cama. É dia de passar no mercado, mas você tá passando mal de febre. É dia de dançar com os amigos, mas dói até mexer os olhos. Cuidado, hein? Febre, manchas na pele, dor de cabeça, dor no corpo e atrás dos olhos são sintomas da dengue, da chikungunya ou da zika. Procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. Supermercado das Nações, trazendo para vocês as melhores mercadorias e as melhores marcas para você abastecer sua casa. Organização e conforto, junto do melhor atendimento da região, tudo isso com preços super acessíveis. Supermercado das Nações, sua satisfação em primeiro lugar. Vem pra cá você também. Avenida das Nações, 351, Vila Rica. Voltando aqui, gente. Tiago, em maio de 2020, o presidente Bolsonaro publicou a Lei número 173, que tratava da entrega de recursos da União na forma de auxílio financeiro aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao Covid-19. Esse recurso foi repassado aos municípios em 4 parcelas, através do Banco do Brasil, a mesma conta que o município recebe, ITR, FPM, etc. O município de Guapé recebeu, somente através desta lei, a importância de R$ 1.568.859,36, segundo consta nos demonstrativos que tenho. Como você foi o precursor da CPI do Covid em Guapé, e sabendo que o artigo 5º da Lei 173 determinava que estes recursos eram para aplicação
pelos poderes executivos locais em ações de enfrentamento à Covid-19 e para a recomposição do orçamento. Tendo visto os efeitos financeiros da pandemia, o que você pode nos falar sobre a ação do município com estes recursos? Se ocorreram, a Câmara apurou como esses recursos foram utilizados, se foram devidamente empregados? Isabel, isso é simplesmente deplorável o que aconteceu, aonde eu acredito que a população mais sofra pela negligência com relação à saúde pública municipal. O momento de pandemia Covid-19, acredito eu que tenha sido o pior momento do século no que diz respeito à saúde pública. Todos nós ficamos simplesmente apavorados, em especial aqueles que trabalhavam diretamente no combate, no enfrentamento dessa doença que infelizmente ceifou tantas vidas. Eu não venho aqui levantar bandeira e tratar nenhum político como mito, como ídolo. Votei em Bolsonaro, votaria nele milhares de vezes em circunstâncias semelhantes. E isso, ninguém pode negar que foi uma ação muito positiva, entre tantas que teve na administração dele como nosso ex-presidente. Infelizmente, por parte daqueles políticos de má índole, como está evidente que é o nosso caso em Guapé, tanto no que diz respeito ao prefeito, que está preso, e em especial a figura da ex-secretária, e graças ao bom Deus, graças ao nosso esforço, ex-secretária de saúde da nossa cidade. Porque eu nunca acreditei naquela mulher. E a esquerda extrema, novamente, utilizou das narrativas de vitimismo, porque eu não poderia falar mal da figura de uma mulher, pelo único simples fato de ela ser mulher, como se isso abonasse qualquer ação que ela viesse a cometer. E era límpido os desmandos com esse recurso que a nossa cidade recebeu. E não foi só esse recurso advindo do governo federal. O governo do estado entrou com outros recursos também. Então, a nossa cidade recebeu, sim, recursos para minimizar o impacto dessa doença maldita. E, infelizmente, eles foram utilizados de maneira irresponsável, quiçá criminosa. Eu não posso afirmar, mas eu suspeito e com muita propriedade. Por quê? Porque era tão evidente que, por mais que a Câmara estivesse dominada, nós conseguimos, através de um requerimento de nossa autoria, abrir uma CPI para averiguar o gasto com esses recursos. E eu sou muito curioso e eu sou muito dedicado, se me permite, pode soar um pouco arrogante, mas eu não gosto de pegar nada para fazer pela metade. Então, todos os documentos que eu tive acesso, inclusive por parte da secretária de saúde, que fez todo o possível junto à base de despachantes, eu não vou tratá-los como vereadores, do prefeito, fizeram para poder blindar e para poder omitir documentos que poderiam esclarecer esses gastos. Eu li mais de 2.000 páginas. Eu vi recurso advindo para o enfrentamento da Covid-19 ser empregado em secretarias de estrada, só para você ter uma ideia. Qual a relação que existe utilizar dinheiro para enfrentamento de uma doença em uma secretaria de obras ou de estradas? E isso eu posso afirmar. Está nos autos e eu tenho todos eles digitalizados. Então, esse é só um exemplo entre tantos que eu poderia citar. Abrimos a CPI. Se houvesse representantes, e por isso eu digo da importância da população entender que não se vota em vereador por conta de saco de cimento, por conta de mata-burro, porque é parente, porque é amigo, porque é bonzinho, porque é homem ou porque é mulher. Se vota em propósitos. Esqueça a figura das pessoas. Votem em ideais. Porque se a população tivesse optado e escolhido o melhor no pleito de 2020 e 2021, nós teríamos tido condição de ter freado a secretária de saúde lá atrás e não deixar chegar a esse ponto aonde o Ministério Público determinou, aonde o Ministério Público pediu e o Judiciário determinou o afastamento da ex-secretária de saúde. Tantos são os indícios de erros cometidos por parte da atuação do trabalho dela. Então, assim, a CPI poderia ter sido realmente
promissora e ter entregado valor à população se nós tivéssemos vereadores de verdade. O que houve foi o conluio de pessoas de má índole para blindar tudo aquilo que supostamente estava acontecendo errado no emprego desses recursos. Para finalizar, para você ter uma noção, a cidade de Boa Esperança, obviamente a gente resguarda a proporção, mas o recurso que Boa Esperança recebeu para o enfrentamento da Covid-19 foi suficiente para construir uma unidade de pronto atendimento toda equipada. Iguapé, o que fez? A percepção que tenho, eu acredito que boa parte desse recurso foi utilizado para pagamento de diária de jovens assessores do prefeito, para utilização em praças públicas municipais, que antes eram lindas, isso foi até um bordão da minha campanha. Está tudo errado, mas a praça vai ficar linda. Momento em que pessoas estavam perdendo a vida, perdendo seus entes queridos, o prefeito preocupado, junto com a secretária de saúde, possivelmente, em em destruir para fazer aquilo que, na minha leitura, não parece mais do que um mero picadeiro. Aonde tínhamos uma praça linda, eles destruíram. Eu acompanhei nas redes sociais a respeito dessa praça. Continuando no assunto da CPI do Covid. Em abril de 2020, o governo federal já tinha publicado a Lei 172, que tratava de transposição e transferência de saldos financeiros constantes do Fundo da Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios provenientes de repasses federais. Sabemos que antes dessa lei, os recursos remanescentes do exercício financeiro anteriores, constantes nos fundos municipais de saúde, não podiam ser utilizados. A Câmara apurou também sobre a utilização desses recursos? Não, não apurou. Não. Se me permite, posso fazer uma colocação? Pode. Você foi assessora jurídica da Câmara de São João Batista do Glória. São João Batista do Glória. Muito bem. Na Câmara Municipal de Iguapé, e obviamente... E falo com orgulho que não deixei um processo. Excelente, parabéns por isso, Isabel. Os projetos que chegam na Câmara, mesmo para quem tem um pouco mais de conhecimento, e eu não estou falando isso para diminuir nenhum dos outros parlamentares, porque para ser político não precisa ser nenhum expert em economia, em gestão pública, precisa ter boa vontade e vergonha na cara. Mas é extremamente complicado para um leigo entender aquilo que chama-se projetos de lei da maneira como eles são entregues na Câmara. Você se vê refém do assessor jurídico, para que ele possa explicar em uma linguagem acessível, para que você possa entender. E se nós não temos um assessor jurídico decente, como era o nosso caso, a população fica simplesmente de pés e mãos amarradas. E os vereadores também. Projeto de lei trata a respeito de suplementação orçamentária na fonte de recurso número X, decorrente de excesso de arrecadação na fonte número Y. Ninguém entende absolutamente nada. Eu sempre tive o cuidado de ler e de procurar outros profissionais do direito para poder me explicar, porque eu era leigo, e sou leigo ainda, não sou advogado, mas eu sou curioso, e aquele era o meu ofício, então eu tinha que exercer ele com responsabilidade. Eu não ficava a favor ou contra, porque o prefeito mandou, porque o assessor jurídico falou para eu falar e para eu votar sim. Eu estudava, eu lia, e eu me informava para poder formar a minha opinião de voto, de maneira que o meu voto beneficiasse a população. Tanto que eu apresentei um projeto de lei que trata a respeito de linguagem simples, para que eles elaborassem esses projetos em uma linguagem que o povo conseguisse compreender. Se ao invés de ir um projeto de lei tão formal para a Câmara, eles encaminhassem um projeto de lei. O projeto de lei trata-se de recursos advindo do governo federal, através da lei número tal, para o enfrentamento da Covid-19. O valor é X, está saindo da fonte tal para a fonte tal. Todo mundo compreenderia, inclusive os patetas, os vereadores. E ficaria difícil dos vereadores se esquivarem. Agora, o que eles usam? Linguagem formal, que nem o próprio vereador entende, quiçá a população leiga que acompanham. Então, simplesmente fizeram e fazem desse artifício uma maneira de ludibriar a população na hora do voto. Eu vou te pedir licença só um minutinho, só fazer uma ressalva aqui, do jeito que eu falei, passei pelo Glória e não deixei nenhum processo.
Não é isso não, gente, é porque eu fui, assim, que fica parecendo, ela segurava os vereadores, não é isso. É que a Câmara do Glória, eu fui a primeira assessora jurídica da Câmara do Glória, inclusive na história da Câmara do Glória, até aparece meu nome, fui escolhida por currículo. E eu também não sabia nada de Câmara quando eu entrei no Glória. Foi escolha de currículo, porque eu já peguei e entrei na pós-graduação de Direito Público para eu aprender. E como tinha uns vereadores, assim, ótimas pessoas responsáveis, tinha um curso em Ribeirão, eles me deixavam fazer, tinha curso em Belo Horizonte, eu fazia. Então, eu aprendi com eles. O Glória foi uma escola para mim, e às vezes na hora lá a gente não agrada a todos, que eu quero fazer um projeto, mas você não pode. Mas eu sirvo só para dar, vereador serve só para dar nome de rua e tal, tem aquela coisa toda. Mas passei os 4 anos no Glória, tivemos as nossas discussões, hoje são todos meus amigos, até pessoas que já precisaram de advogado para serviço particular me procuraram. Na hora é normal que tenha essas discussões, que tenha essas diferenças de opiniões. Mas aí é onde eu corri atrás de cursos para mostrar que na lei aquilo não podia. Então, eu tenho, sim, muito orgulho de não ter deixado nenhum processo nos 4 anos que eu fiquei lá. Mas não estou chamando ninguém de corrupto, não, viu, gente? Mas vamos voltar no Guapé. Vamos lá. Falando somente sobre recursos federais, transferidos para o enfrentamento da pandemia do Covid para o Fundo Municipal de Saúde do Guapé. Em 2020, houve um repasse no valor de R$ 1.629.261,34. Sabemos... Não, eu acho que eu já fiz essa pergunta, não fiz? Eu estou repetindo. 2020, você tinha colocado 1.500.000 e alguma coisa, eu até achei estranho, porque na verdade acho que foi 1.600.000 e alguma coisa. Foi mais de 1,5 milhão. Eu não te fiz essa pergunta, não. Eu confundi aqui, que eu fui falar de outra coisa. Falando somente sobre recursos federais transferidos para o enfrentamento da pandemia do Covid para o Fundo Municipal de Saúde do Guapé. Em 2020, houve um repasse no valor de mais de 1 milhão. Sabemos que cada recurso repassado tinha uma portaria específica, recurso carimbado. O que a Câmara fez a respeito disso? Teve uma fiscalização efetiva e quais foram as justificativas do Executivo e da Secretaria de Saúde Municipal para explicar os gastos dessa verba? Essa pergunta é de internauta e eu acho que você até já respondeu que gastou até em estrada, né? Gastou em estrada, eles utilizavam, infelizmente, a estrutura da Santa Casa Municipal de Saúde, que está sendo investigada pelo GAECO. Qual era o modus operandi? O prefeito mandava o projeto de lei para fazer um repasse para a Santa Casa. Por quê? A Santa Casa nunca foi auditada. As prestações de conta... Santa Casa Municipal de Guapé. Chegava lá, não estou generalizando, teve boas diretorias, teve boas pessoas que passaram por lá. Mas, infelizmente, no período que eu lá estava, chegava a secretária de saúde com a equipe da Santa Casa com o braço abarrotado de papéis, com meras planilhas de Excel. Papel, número, você coloca o que você bem entender. A questão é, cadê as notas fiscais? Entrou quanto e saiu quanto? Saiu para onde? Você gastou comprando o quê? Está evidente na acusação do GAECO o que eles estavam fazendo. Utilizando o recurso da Santa Casa para comprar peixe, para comprar porco, para fazer farra. Santa Casa de Guapé é um buraco sem fundo, infelizmente. Um palco, um palanque político, aonde deveria ser a menina dos nossos olhos, aonde deveria ser a instituição mais bem cuidada da cidade. Tamanha importância, porque educação é a base de tudo. É óbvio que educação é a base para a evolução de qualquer nação. Mas ninguém consegue estudar doente. Portanto, doente cura, doente cura. E o prefeito mandava projetos de lei repassando o recurso para a Santa Casa, que nunca houve realmente efetividade. Tanto que a nossa Santa Casa é uma das menos aparelhadas, uma estrutura totalmente arcaica e dinheiro não faltou. Tanto que repasses foram feitos
advindos dos recursos para o enfrentamento da Covid-19. Inúmeros e incontáveis lotes que foram doados às Santa Casas e que poderiam ter sido revertidos em equipamentos, na contratação de mais médicos, no pagamento melhor, na remuneração melhor dos profissionais de saúde, e isso infelizmente nunca aconteceu. Agora, afirmar se houve ilícito ou se não houve ilícito, cabe à equipe do Ministério Público, do GAECO e à Justiça julgar. Mas suspeitas são inúmeras, muitas, diversas. As denúncias feitas em Guapé, voltando às denúncias feitas em Guapé, você acha que tem deputado estadual ou federal envolvido, ou seja, protegendo o esquema criminoso do prefeito que se encontra preso? Achar não é acusação. Eu acredito. Eu não posso provar. E não levantarei, de hipótese alguma, nome de absolutamente ninguém. Mas é óbvio, o sistema político ele é maquiavélico. Ele é sórdido, Ninguém ele é sorrateiro. Não faz nada sozinho. Cadê a turma que estava lá do lado do Nelson? É isso que eu me pergunto e vale chamar a atenção da população. Por quê? Nós estamos em pré-campanha. Os grupos estão sendo formados. A janela para filiação fecha amanhã. Basta a população ter curiosidade. Olha, o deputado tal estava tirando foto e apoiando o prefeito com veemência. Hoje o deputado tal entrega o partido para o grupo do político tal. Então o político tal está com quem? Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. O que mais se vê em Guapé hoje são grupinhos políticos sendo formados, tentando desconstruir o nosso trabalho. Por quê? Porque o Thiago Câmara fala alto. Porque o Thiago Câmara é impaciente. Ora, querem que eu tenha paciência com tanta coisa errada? É humanamente impossível. Meu telefone, se me permite, eu recebi uma mensagem de um garoto. Eu tenho 3 filhos, uma mocinha de 15 anos, um garotinho de 9 que vai fazer 10 e outro que vai fazer 4 anos. Uma criança de 8 anos me passa um áudio. Thiago Câmara, você pode me ajudar? Eu falei, olha filho, passa para a mamãe, posso falar com ela? Pode. Falei, olha minha senhora, o que eu posso fazer? Thiago, meu filho está precisando de uma cirurgia. Falei, tá, já está na fila de espera, já entrou no SUS Fácil, a Secretaria de Saúde te deu atenção? Não, só estão me enrolando. Qual é a cirurgia? Fístula anal. O menino não conseguia ir para a escola, porque não conseguia fazer cocô sozinho. E toda vez que ia fazer cocô, o menino sentia dor. Se você não é humano o suficiente para se colocar no local de uma criança, nesse sentido, que cidadão você é? Quiçá, que político você é? Então, assim, são questões que a população precisa refletir e entender e parar de julgar a figura política pelo estereótipo. O que o povo precisa entender e apoiar ou não são os princípios, é o histórico, é o que o político fez e não o que ele aparenta ser. Eu aparento ser uma pessoa agressiva, eu nunca fui, nunca tive uma desavença, uma briga com a minha esposa, mas eles usam do vitimismo, da provocação para fazer com que eu perca a minha paciência para depois me taxar como uma pessoa agressiva. E do outro lado eles pegam um personagem, vários na verdade, né? Hoje especificamente 2 ou 3, e tratam como se fossem pessoas de conduta política ilibada. Leia-se conduta política, não estou adentrando na vida pessoal de absolutamente ninguém. Mas o que essas pessoas fizeram? Elas se doaram? Elas se colocaram no local do seu próximo? Elas assinaram um projeto de lei que daria a gratuidade para a balsa? Elas buscaram alguma maneira de denunciar esses inúmeros indícios de crime? Não, permaneceram todas de braço cruzado. E hoje se colocam como os salvadores da pátria da população guapense. Então é importante chamar a atenção da audiência que nos acompanha, porque a única maneira de mudança é a população se conscientizar e acreditar em propósitos, deixar de se preocupar com a figura, se é gordo, magro, branco, preto, homem, mulher, hétero, gay, isso é indiferente. Em Passos, não temos licitação para inserções na mídia, principalmente webs, TVs, ou seja, parte da imprensa é muito bem paga, já me xingaram muito por falar isso, parte da imprensa é muito bem paga para mostrar uma cidade que não existe. Em Guapé também é feito dessa forma? A imprensa é paga para mostrar uma cidade bonita? A imprensa agora não mais, né? Antes. A imprensa que não presta, né? Sempre foi paga e com recurso público.
Tinha até um comedor de tilápia espalmada, que a gente preserva o nome aqui, mas que vivia vendendo uma cidade dos sonhos que nunca aconteceu. Tanto que o resultado está aí. Ontem, Iguapé teve a segunda fase da Operação Trem da Alegria. Você acredita que possa ter uma terceira fase com novos nomes envolvidos? Será que tem mais pessoas com medo desse trenzinho da alegria? Se me permite uma correção, mais uma falha grotesca dessa mídia macro, que traz uma informação com um delay de 20 dias. Não foi ontem que aconteceu isso. Isso aconteceu no dia 13 de março agora. Foi mais uma fase que aconteceu através de mais um pedido do GAECO, do Ministério Público, ao Judiciário, que determinou mais uma prisão preventiva do prefeito, de um dos empresários, e determinou o afastamento de um servidor público municipal. Então isso aconteceu hoje é dia 4, há 21 dias atrás, e agora que a imprensa noticiou isso. E concluindo, a minha percepção é que teremos ainda alguns vagões passando lá pela nossa cidade. Tenha bastante, que faça a região inteira. E a Câmara Municipal de Iguapé até hoje não cassou o mandato do prefeito? Não cassou. O novo assessor jurídico, um jovem rapaz que eu até depositava uma certa fé, tendo em vista que é um rapaz de origem humilde, e mais uma vez me decepciona, que utiliza daquele juridiquês barato para poder dificultar isso que deveria ter acontecido em um estalar de dedos. E eu explico. Para caçar aquele que estava trabalhando pela população guapense, eles contrataram advogados antecipadamente, óbvio que isso aconteceu, colocaram servidoras públicas envolvidas nos processos, colocaram agentes políticos envolvidos nos processos, gastaram uma fortuna, tanto Câmara Municipal quanto Executivo Municipal, para caçar o meu mandato. Isso foi célere, eles foram sedentos para poder me tirar da Câmara, e me tiraram. Com 90 dias, o processo teve o seu trâmite, e caçaram não só uma vez, como duas. Uma nós revertemos na justiça e a outra eu tenho fé que reverteremos também, está perto. Agora, do prefeito, a gente aponta o pedido, no caso fui eu, através da figura do Dr. Mariel, que é um advogado que eu tenho muito apreço e respeito, escrevemos o pedido porque é óbvio, está nítido, não estou falando que então, pela justiça, eu estou julgando. Você pode ser candidato? Eu tenho fé que sim. Existem dois processos. Não tem nenhum impedimento judicial? Não, existe um impedimento porque cassaram o meu mandato, mas isso está sendo discutido no judiciário. E são duas ações, uma abordando o mérito, outra abordando o procedimento. Então eu tenho fé que nós teremos êxito e eu estarei disponível. Agora, só para concluir a questão da cassação do prefeito, o prefeito está recebendo. O Iguapé hoje paga 2 prefeitos, um interino e outro na cadeia. Olha que nível de insanidade. E o pedido de impeachment que levamos ao conhecimento da Câmara, eu sou responsável por ele. Eu coloquei aquelas palavras lá através do meu advogado. Então a Câmara tinha por obrigação fazer a leitura. O novo assessor jurídico encontrou lá uma jurisprudência, sabe-se lá como, da onde, mais um juridiquês, para tolir o direito da população que estava lá assistindo ter acesso à íntegra do pedido de impeachment que fizemos. Ou seja, continuam protegendo e tentando encontrar argumentos para justificar o injustificável. Meu Deus. Vou te fazer só mais uma pergunta. Já se passaram 2 meses da prisão do prefeito de Iguapé e do seu afastamento do cargo junto com mais 5 ou 6 pessoas, né, na Operação Trem da Alegria. Trabalho este do GAECO de Varginha e acatado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bem que o GAECO de Varginha podia vir fazer uma estadia aqui em Passos, viu, gente? Era na região inteira, né? Diante do seu trabalho, do trabalho do GAECO de Varginha e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, você acha que ainda é possível acreditar na justiça? Acho. Primeiro, eu acredito na Justiça Suprema, que é a justiça de Deus. Essa não falha. Essa daí, a lei do plantio e da colheita, ela é inevitável. Deus nos coloca provações e Ele vai permitir com que a gente plante o que nós bem desejarmos, através do livre-arbítrio que Ele nos deu, mas a colheita ela é obrigatória. Mais cedo ou mais tarde ela chega. O prefeito bateu no peito dele na Câmara Municipal, afrontando a autoridade do cargo que eu ocupava,
afrontando a população através do cargo que eu ocupava, que me foi concedido pela população, batendo e repetindo isso que eu estou dizendo agora. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Está aí, ele está colhendo o que ele plantou. As pessoas que caminharam com ele começaram a colher o que plantaram e, com certeza, aqueles que agiram junto com ele não estão dormindo muito bem porque eles sabem que a colheita vai chegar. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, pode não ser depois. Mas um dia, mais cedo ou mais tarde, isso vai chegar. E aproveitando o ensejo da sua citação acerca da figura do GAECO de Varginha, se me permite, eu queria deixar aqui também o meu respeito e admiração pelo trabalho desses bravos homens. Eu confesso que eu já acreditei muito na justiça, tanto que fiz direito, participei das diretas já, da Operação Caminhada, que foi realizada aqui em Passos em 2007. Entrei com ação contra o nepotismo, que inclusive foi julgada procedente. Acho que foi a primeira em Minas, ou até no Brasil, que foi julgada procedente, foi a de Passos. Já denunciei concurso fraudado, que foi anulado em todas as instâncias, mas que até hoje não foi solucionado. Mas, infelizmente, hoje eu não acredito e não confio na justiça brasileira. Tiago, te desejo boa sorte nas suas ações, que você recupere o seu mandato, que continue brilhando, brigando, fazendo a sua parte por uma administração ética e competente. Agradeço imensamente a sua disposição de sair de Guapé e vir aqui pessoalmente para atender o meu pedido. As portas estão sempre abertas para você, que você tem meu contato, pode me ligar, pode vir aqui quantas vezes que você quiser. Eu fiquei muito tempo para te chamar, que eu falava, gente, eu vou trazer o rapaz lá do Guapé para vir aqui me dar uma entrevista. Eu sei que a estrada lá às vezes é difícil, que a gente tem que passar pela Ponte Torta, que é linda, maravilhosa, mas acaba aumentando a distância, né? E te agradeço muitíssimo mesmo e quero que você fique à vontade para fazer suas alegações, suas considerações finais ou para esclarecer o que achar necessário. Uma boa noite para você. Muito obrigada por divulgar, muito obrigada pela sua boa vontade de vir aqui, tá? A gratidão é toda minha, Isabel. Obrigado pelo espaço, obrigado pela audiência. Eu não poderia deixar de agradecer ao amigo que me acompanha, que zela pela minha segurança. Hoje eu preciso tomar alguns cuidados, tenho tomado. E, em especial, eu quero agradecer a população guapeense, que continua me acolhendo cada dia que passa mais. Óbvio que decepções acontecem no meio político e a gente precisa ter serenidade para aprender a lidar com isso. E eu tenho conseguido, com a ajuda das boas pessoas que caminham comigo e que acreditam no mesmo propósito que eu. Respeito demais a sua opinião acerca da justiça. É claro que todo o contexto que vem sendo mostrado... Alguns anos atrás eu fui igual você. Eu imagino. Que vem nos demonstrando, e principalmente de cima para baixo, é que realmente a justiça no país ela não existe. E analisando de forma macro, é claro que a gente perde a fé e dá vontade de jogar tudo para cima e falar, não, eu não vou perder tempo com isso mais, porque não vai dar mais em absolutamente nada. Mas, trazendo uma citação, que ela é muito conhecida, eu não saberei dar o título ao autor, mas para que o mal prevaleça, basta que os bons façam nada. Então, por mais que às vezes nós percamos a nossa fé com relação à justiça que temos, se nós não fizermos nada, os lobos continuarão agindo e acabando com a nossa vida, porque é o que fazem. Acabam com a nossa vida quando forçam as nossas crianças a comer uma salsicha vencida em uma escola pública. Acabam com a nossa vida quando forçam a população a pagar uma travessia em uma balsa que recebe aí 20 milhões de royalties em 3 anos para dar esse direito, porque ninguém pediu, por mais que o nosso lago seja um ativo, e hoje talvez o principal ativo que nós temos aqui na nossa região, mas ninguém pediu para ter as suas terras submersas, ter as suas casas submersas, ter as suas vidas submersas. Pagamos muito caro por todo o mal que essas pessoas nos fazem. E se nós desanimarmos, eles continuarão fazendo esse mal e continuarão prejudicando a possibilidade de um futuro melhor para as nossas crianças. Então, se eu dissesse há pouco tempo
a qualquer cidadão guapeense que o prefeito seria preso, eu tenho certeza que o que eu teria seria sorriso e deboche. Ninguém acreditaria. Foi preso prefeito, procurador jurídico, que sorriu de maneira cínica no meu rosto inúmeras vezes na Câmara Municipal, quando eu estava lá lutando para defender o interesse da população guapeense. Foi preso secretário de obras, diretor do SAAI. Aproveito para dar os parabéns aqui à equipe do SAAI, que proporcionou algo lindo. Eu tive o prazer de entrar na estrutura que foi construída, participar ali pelo menos um tempo junto com você na inauguração da nova sede do SAAI, simplesmente espetacular. Então essas pessoas hoje elas estão pagando. E que sirva de exemplo para que os maus políticos, as más pessoas que pensam em entrar na política para levar vantagem, que você pode até levar vantagem, mas uma hora a conta chega. Então, no que depender de mim, eu vou continuar denunciando, eu vou continuar colocando a minha vida à disposição para servir a população de Guapé, para que um dia a gente tenha uma cidade verdadeiramente para todos. Obrigado mais uma vez, obrigado à sua audiência, obrigado à nossa audiência lá de Guapé. Eu que agradeço, eu distraí tanto aqui, deixa eu só mandar aqui. Tem Maria está aqui te mandando, Maria Marta está aqui mandando Maria Marta, parabéns. Minha amiga. O Zé Renato, que é radialista, que foi vereador, está mandando abraços aqui para a gente. Maria Áurea, minha irmã. Vereador Tiago é o único homem que teve coragem. Tem elogios aqui para você, depois você puder entrar lá. Claro, vou responder todos. Abraço aqui para o Rafael Alves, Rafael Dutra, Maria Regina, Fabiana Guiller, mandando os parabéns para você e para mim. Gente, abraço, boa noite. Hoje nós estamos tudo meio corrida aqui, porque temos compromisso e o Tiago ainda tem que ir para o Guapé. Mas brigadão pela audiência, abraços para todo mundo. Obrigado, pessoal. Forte abraço e vamos retomar o controle.